Marcos capítulo 9, verso 33, que diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tornando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe a mim, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Amém? Graças a Deus. Aqui essa palavra nos fala de humildade, né? Eles estavam discorrendo quem seria o maior, né? A casa de Deus, o reino de Deus, não é um reino de disputas, de competições, né? É um reino de cooperação e um reino de serviço, e um reino de amor. Quem ama, considera uns aos outros como superiores a si mesmo, e nós fomos chamados a serviço. E então aqui os discípulos estão discutindo quem era o maior, Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia quem era maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, Então Deus prepara algo maior para aqueles que andam nos seus caminhos. E ele diz aqui a palavra que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, dá maior graça aos humildes. Por que ele resiste aos soberbos? Os soberbos, o que eles querem? Eles querem aparecer, quer ser melhor, quer encontrar vantagem, quer ter fama, Mas nós buscamos o reconhecimento não dos homens, mas o reconhecimento que vem da parte de Deus. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Não precisa se exasperar, não precisa querer ser o maior dos outros. E Jesus, para colocar isso com mais firmeza, que o maior é aquele que serve, ele diz aqui que quem quer ser o primeiro será o último, e os últimos serão os primeiros. Então ele fala aqui de uma mansidão, fala aqui de considerar os outros, cada um maior do que nós, de cooperação e de serviço entre todo o corpo de Deus. E ele então toma uma criança e diz o seguinte: quem receber esta criança, trazendo a criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer receber uma criança tal como esta. Então, ele usou uma criança, porque as pessoas falam: o reino do céu é o reino das crianças, criança vai para o céu, e fica achando que é criança. Mas a palavra de Deus diz que se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino de Deus. O que é tornar-se como criança? Criança é quem? Criança é humilde, Criança é ensinável. Isso é a maior virtude de quem é de Deus. Ser uma pessoa ensinável, mudando o entendimento a cada dia. A cada dia você vai crescendo em entendimento. Então ele usou uma criança, porque a criança é ensinável, a criança ela obedece, fala de uma criança pequena, porque criança começa a crescer, eles começam a ficar de nariz em pé, de meio rebeldes, querendo contestar,
mas aqui ele pega uma criança que está na fase de quem está apto a aprender, de quem está ávido a aprender. Então, no reino, no reino de Deus, nós precisamos ser ensináveis e aceitar, aqui em Tiago, no livro de Tiago, fala que os mais novos estejam sujeitos aos mais velhos. Tudo isso é uma questão de comportamento, para respeito entre um e outro, consideração. Então, sendo criança, nós devemos ser ensináveis. Você pega uma criança, a criança é ensinável, não é um obstinado, porque uma pessoa obstinada, ela é corrigida, porque nós somos corrigidos pela palavra, mas a obstinação, quando ela entra no coração da pessoa, essa pessoa não aceita, ela retruca todo ensinamento que vai para ela. Ela fala assim: eu já sei, quer dizer, eu não preciso aprender mais nada, quer dizer, é uma pessoa que está num campo de obstinação, e a obstinação não deve ser o nosso forte, porque é aquela pessoa que contesta tudo e não aceita, ela não aceita correção. E no reino de Deus nós somos corrigidos, nós somos disciplinados a cada dia. A palavra de Deus nos disciplina. Quer dizer, nós crescemos em graça e somos guiados por Deus, e somos ensinados por Deus. Se nós não aceitamos correções, então nós não vamos aceitar ensinamento. E aí nós deixamos de ser humildes para sermos soberbos. O que acontece, o soberbo, ele não aceita mais ensino, ele é altivo e obstinado. Quer dizer, não tem quebrantamento nele, não tem quebrantamento nessa pessoa. Por mais que se corrija uma pessoa assim, ela se torna mais obstinada, e pela obstinação a pessoa é soberba. E ele diz que Deus resiste aos soberbos. Então todos querem procurar a Deus, querem fazer o que agrada a Deus, mas até para fazer o que agrada a Deus, nós precisamos ser humildes e ter coração para ver se nós estamos agradando a Deus ou não. A nossa vida tem que ser repassada a cada momento. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Nós somos corrigíveis? O Espírito Santo nos corrige, ele nos alerta se nós estamos na direção certa, no comportamento certo. Agora, aquele que é corrigido, porque nós somos corrigidos, mas não aceita a correção, é obstinação. Uma pessoa obstinada, você já conhece a pessoa obstinada quando ela ergue o queixo. Se você orar, tiver ali um espírito de obstinação, a primeira postura que aquele espírito vai dar àquele corpo é que ele vai levantar o queixo, quer dizer, eu não aceito nada, sou soberbo, sou altivo e não aceito ser corrigido, não aceito ser disciplinado. A palavra diz: corrigir o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Agora, corrigir o estulto e ele se voltará contra você. Então, muitas vezes, ao levar a palavra de Deus para pessoas, elas acabam se voltando contra nós. Por isso que a palavra de Deus nos adverte: não lance as suas pérolas aos porcos, não lance as suas pérolas aos porcos, e não dê o que é sagrado aos cães. Quer dizer, até para levar a palavra, para ministrar para as pessoas, nós temos que estar em oração e usar então de mansidão para levar a palavra sem discussões e sem atrito.
Se a pessoa não recebe a palavra de bom grado, se ela se porta obstinada, né, nós temos que parar, né, porque a Bíblia diz para não discutir opiniões, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Né? Se a pessoa resiste à autoridade da palavra, que é a palavra de Deus, né, ela vai aceitar a nossa de forma nenhuma. Né? Então, ali precisa de oração, de intercessão, para que aquela pessoa venha ouvir e de bom grado venha receber a palavra. Jesus, na parábola do semeador, ele fala que a semente que caiu em boa terra, né? O que ele está falando? O que é a semente? Semente é a palavra de Deus. Caiu em boa terra, quer dizer, um coração, né, que recebe, né? Aí ela vai germinar, vai crescer e vai dar muitos frutos. Então nós liberamos a palavra de Deus para quê? Para que ela encontre corações desejosos de receber, né? E que recebem. Agora temos que receber com alegria, mas são, como dizia minha mãe, são fogo de palha, né? Por ter a semente que caiu sobre a rocha, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus troca o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, quer dizer, um coração sensível para receber os ensinamentos de Deus. Então aqui Jesus usa uma criança, porque a criança quer aprender, a criança é ávida para aprender. Se nós pararmos de aprender, né, nós não temos aí crescimento espiritual, porque, olha bem, cada vez que você medita na palavra, que a palavra é o alimento espiritual, mais você cresce espiritualmente. Mas se você parar de meditar na palavra, de aceitar a palavra, de ser sensível à palavra, né, aí como que a pessoa se torna insensível à palavra? Pela obstinação. Não? Pela soberba, porque humildade que a palavra de Deus fala não é aquela humildade da pessoa aceitar tudo, né, ter vestes humildes, usando até descalço, aceita tudo. Não é isso. Ser humilde para Deus é receber a palavra que Ele falou, a palavra que Ele fala, receber as Escrituras, né? A Escritura fala isso, então eu me coloco como humilde para receber o ensinamento. A virtude que possa haver no reino de Deus, primeiro ser discípulos de Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Né? O discípulo, que é um aluno, ele está sempre pronto a receber a lição, a receber os ensinamentos. Né? Não podemos ter cauterizada a nossa mente, nem endurecido o nosso coração. O Salmo 25, ele é claro ao dizer o seguinte: a nossa postura, qual deve ser a nossa postura. Aqui diz no Salmo 25, verso 4: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Olha bem, você quer que Deus ensine? Abre o coração para receber. Me ensina, Senhor, as veredas, os caminhos, o tipo de comportamento que nós devemos ter, a postura que nós devemos tomar, o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Olha bem, né? Aqui ele se coloca realmente como uma criança. Ele ensina-me. Né? O que acontece com pessoas, né? Com religiosos? Eles pegam as Escrituras
e querem interpretar pela lógica humana, as balizas humanas. Eles não pegam os paradigmas de Deus e colocam geralmente a si mesmo, né, o homem como centro das Escrituras. O homem não é o centro das Escrituras. O centro das Escrituras é Jesus. De capa a capa já fala a respeito de Jesus. E nós somos o quê? Chamados de servos, né? Mas ele também nos chama de filhos e de amigos. E servo, né, é para servir. Nós somos chamados a servir. Nós vemos que Deus deu à terra, a sua criação, para a autoridade do homem, né? O homem é a autoridade sobre toda a criação de Deus, aqui na terra, né? E no céu também. Jesus tomou essa autoridade e deu-nos autoridade sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Mas Deus não nos fez para um dominar sobre o outro. Pode ver que aqui a gente não impõe nada às pessoas, não impõe, porque o homem não é chamado para dominar sobre outro homem, mas nós somos chamados para servir. Enquanto servimos, nós dominamos porque servimos. Porque as pessoas vão procurar os dons que Deus colocou em você, né? Então você vai servir. E esses dons, eles não são nossos, eles são de Deus. Eles são de Deus, pertencem a Deus. Ele sonda nós. A palavra de Deus fala que Deus derrama sobre nós os dons com toda a cautela. Ele vai estudar o seu coração. Ele vai estudar seu procedimento, né? Ele vai sondar o nosso coração para ver se ele vai poder confiar em nós, né? Muita gente pedindo o poder de Deus, né? Fica pedindo o poder de Deus, fica pedindo dons, mas muita coisa fica segura. Por quê? Deus está sondando nós. Por quê? Porque o exercício de dons, ele, ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser um problema, pode trazer problemas para as pessoas. Não se dá gilete na mão de criança, né? A pessoa às vezes recebe um dom, mas ela vai se vangloriar, ela vai se esquecer, né? De ser submissa a Deus, de ser ensinável por Deus, de ser corrigível por Deus, né? Aceitar a correção, não ser obstinado, mas ser servo, mas ser ovelha de Deus, né? Assim que funciona. Então, quer dons de Deus, quer, né, ser alguém na obra de Deus, né? Não queira se vangloriar. Eu estou bom mesmo, né? Eu sou tal, eu sei. Não, a postura não é essa. Senhor, ensina-me. Enquanto nós formos ensináveis, né? E o que recebemos de Deus, dons de Deus são preciosidades, são ferramentas a serviço do reino de Deus, né? É como aquele machado que o discípulo de Eliseu deixou cair no rio, quebrou, escapuliu do cabo, caiu no rio. Perdeu a ferramenta, mas o profeta serve para isso, para trazer de volta a ferramenta que muitos têm perdido, né? E ele fala o quê? A ferramenta, porque era emprestada ainda, né? Nem dele era emprestada. Então os dons, as ferramentas que Deus nos dá, elas são emprestadas para nós utilizarmos. E o ofício do profeta é justamente isso, né? Trazer de volta a ferramenta que foi perdida, né? A ferramenta que não é da pessoa, mas que é de Deus, mas para restituir a ferramenta para que a pessoa seja produtiva no reino de Deus. E para ser produtivo no reino de Deus, né? Primeira coisa, amor. Se nós não tivermos amor, é o que diz a palavra, né? É
É o que diz a palavra. Se nós não tivermos amor, nós vamos ser como um sino. Já viu o sino? O sino faz barulho, né? Mas não faz mais nada. Então, nós estamos vendo muita gente fazendo barulho, mas nada é. Porque se nós não tivermos amor, nada seremos. E para ter amor, precisamos então entender que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos aptos a ser ensinados, nós somos ensináveis, né? Mas não somente aprender e não levar à prática, porque ele vem trazer uma novidade de vida, ele vem mudar o nosso caráter. As pessoas ficam discutindo religiões, né? Assim, mas que tipos de frutos nós temos produzidos? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Que tipo de árvore nós somos? Cadê os frutos? Tem que ter fruto. Eu sou uma árvore boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas cadê os frutos? Então, o que nos prova, se somos realmente de Deus ou não, se somos ensinados, se estamos no caminho, é o fruto que nós produzimos. E para produzir frutos, a nossa personalidade, as nossas emoções, o nosso corpo tem que vir cativo a Deus. O que ele diz? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para experimentar, quer dizer, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha bem, como Pedro fala, Pedro fala nas suas cartas, eu reduzo o meu corpo à escravidão, eu sou um escravo de Deus, se bem que Deus chama servo, A palavra escravo é bem forte, mas eles usaram essa palavra para caracterizar como nós devemos ser escravo de Deus é ser obediente a Deus, e procurar sempre renovar a nossa mente, renovar a vossa mente, quer dizer, da forma que você está pensando lá atrás, aí nós vamos corrigindo, quer dizer, eu achava que era assim, eu pensava que era assim, mas lendo a palavra, meditando na palavra, eu vi que é diferente. Então, isso vai renovando nós, e nós somos renovados à medida que nós meditamos na palavra, de dia e de noite, porque ela é alimento. Você é cristão, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra de Deus. Jesus foi muito claro, que vai nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual palavra que procedeu? A palavra que nós temos, as Escrituras. Ele pode falar para uma pessoa, falar pessoalmente para nós, sim, não resta a menor dúvida, mas sempre ele vai falar de acordo com a sua palavra, porque em Deus não há contradições. Então, uma pessoa altiva, ela vai sempre ter críticas, censuras e até condenações. E muitos caem nessa armadilha. Saem de ministérios por causa disso. Aí começa a criticar, começa a ver faltas. Se você vê uma falta, você tem que orar para que aquela falta seja mudada, então, para que o coração daquela pessoa venha a Deus. E o que se faz muito é críticas, censuras e julgamentos, geralmente a líderes. Fala que esteja sujeito aos mais velhos. Os mais velhos aqui são aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós. Tenha obediência, não fique altivo nem soberbo. Não está concordando? Cala e ora.
A oração de um justo não pode muito em seus efeitos. Você muda a direção de um ministério, você muda a situação de uma cidade. Daniel mudou a sorte de Israel, que estava cativo de Babilônia. José mudou a direção do povo de Israel, dos filhos de Israel, porque esteve sujeito a Deus, mesmo diante de perseguições, diante de angústias, diante de injustiças. Todos nós passamos por injustiças, todos nós. Quem é de Deus passa por injustiça. Que maior injustiça que Jesus passou? Que é maior? Nós não chegamos nem perto das injustiças que sofremos, mas nem por isso vamos esmorecer. Nem por isso vamos esmorecer. Continue perseguindo o caminho, que é o caminho de Deus, sujeitando-se a Deus, sujeitando-se às autoridades constituídas sobre nós, e trazendo todo o nosso pensamento cativo à obediência de Deus, e nos tornando como uma criança que é ensinável, e que é submissa. Sem submissão a autoridades, nós não vamos longe, porque a palavra de Deus diz, sujeita às autoridades. Agora, porque quem não se sujeita à autoridade, ela nunca vai ser autoridade, porque ela não entendeu o que é ser autoridade. Como é que ele vai querer se colocar numa posição de comando se ela nunca foi comandada? Não sabe o que é disciplina, não sabe o que é obediência, não sabe o que é sujeição. Você obedece, pode não concordar, mas obedece. Com a palavra de Deus, muitas vezes, fala assim, meu Deus, essa palavra aqui é muito forte, eu não entendo, mas você obedece, porque você sabe que vem da parte de Deus. Então, ser discípulo, ser como criança, para entrar no reino de Deus é assim, para produzir frutos do reino de Deus é assim. Amém? Graças a Deus, vocês estão aí, em nome de Jesus, glória a Deus, que haja refrigério sobre o nosso coração, que toda obstinação seja repreendida em nome de Jesus, porque nós queremos ser disciplinados por Deus, porque à medida que nós somos disciplinados, nós aprendemos, nós queremos ser ensinados. Por isso que ele fala, a palavra fala que nós devemos ter em alta conta aqueles que nos ensinam da parte de Deus, porque isso é conferir honra, e quem confere honra vai receber honra. Deus honra aqueles que o honram. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, Senhor, ensina. Pronto. Senhor, estou indo certo. Espírito Santo, como eu devo fazer? Como eu devo proceder? Meu procedimento está do seu agrado? Não está? Tenha diálogo com Deus. Fale com Deus. E Ele vai nos esclarecer. Para que isso? Para que nós nos amoldemos às regras, aos mandamentos de Deus. Para quê? Para sermos frutíferos. Quando nós nos submetemos a Deus, também o mundo espiritual nos submete. Olha o que acontece. Se nós ficamos altivos, soberbos, o mundo espiritual, os personagens espirituais não vão nos sujeitar, não vão nos sujeitar. Porque ele vai entender que aí há insubordinação, aí há altivez, e a nossa submissão a Deus nos traz autoridade da parte de Deus para submeter, para colocar nos pés de Jesus todos os inimigos de Jesus, assim diz a palavra. Amém? Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, seja abençoado, seja como uma criança,
seja ensinável. Aceite o ensinamento que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado, seja sábio. Corrigir o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Nós somos corrigidos pelo Senhor. Seja você uma bênção, possua forte seus inimigos, seja revestido de autoridade da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.